Bom, primeiramente, boa noite à professora Janaína, boa noite às demais professoras da banca, boa noite aos meus colegas e todos os demais presentes. Bom, vamos iniciar o trabalho aqui. A contabilidade é uma ciência que eu gosto de classificá-la como uma sigla, né? Ela RCA, então ela registra, controla e analisa, né? E ela surgiu para conseguir registrar, controlar e analisar essas movimentações financeiras patrimoniais, seja de uma entidade, seja pessoa física ou uma organização. Como a contabilidade está inserida em clubes de futebol. Ela serve, como eu disse anteriormente, para registrar receitas, despesas e o patrimônio. Ela garante, acima de tudo, mais transparência, que é o tema desse trabalho. Ela auxilia na gestão de contratos, de venda de atletas, de patrocínios e de negociações, seja de qualquer natureza. A necessidade da transparência contábil nessas instituições. Então ela traz os demonstrativos, os balanços, os relatórios e a auditoria, que também é essencial para essas organizações, tá? Principalmente no sentido contábil. Esse aqui é um ranking de transparência produzido pela Globo no ano de 2020, relembrando que, como é muito difícil você conseguir analisar alguns clubes em um período de tempo muito grande, eu utilizei apenas de 2020 até 2024, tá bom? Então a gente consegue perceber algo muito interessante. A maioria daqui deve torcer para times da capital, São Paulo. Aqui nós temos Internacional, Bahia, Grêmio, Fortaleza e Flamengo. 5 times, né, que, aliás, os 3 primeiros, Internacional, Bahia e Grêmio, são fora do eixo Rio-São Paulo. Então isso é muito interessante. Eleitos como clubes mais transparentes. Só que esse ranking não foi feito à toa, né? Não foi feito baseado em nada, em suposição. Então aqui tem alguns dos critérios avaliativos que foram utilizados para conseguir construir esse ranking. Os clubes participantes, né, desse ranking publicou balancetes trimestrais ou mensais em todo o ano de 2020, publicou orçamento referente a 2021, o ano seguinte, publicou parecer da auditoria externa sobre o balanço anual, incluiu o relatório no balanço para facilitar o entendimento do público em geral. Isso é algo que, quando eu vi esse ranking, eu quis realmente trabalhar com isso, porque esse é o sentido da coisa toda, né? Diferente de alguns de nós, né, que vamos nos tornar técnicos de contabilidade, a maioria das pessoas não tem esse conhecimento técnico, muitas vezes, para conseguir abrir um balanço patrimonial ou ver um relatório de auditoria e conseguir entender o que está sendo dito ali. Então, por isso que é muito importante que tenha exatamente isso, para que todo mundo consiga ter acesso à informação. Bom, clubes da Série A que não divulgaram balanço anual em 2024. Atlético Mineiro, Botafogo, Juventude, Cruzeiro, Fluminense, Mirassol e Vasco. Alguns deles são SAFs e outros são clubes associativos, tá bom? O associativo é o modelo mais tradicional no futebol brasileiro. A SAF começou em 2021, mais para frente a gente fala disso. Um clube de futebol pode ser considerado uma empresa? A resposta é bem simples, depende. Depende do modelo de gestão que ele vai adotar, né? Então, primeira pergunta ali, qual é o seu modelo de gestão, né? E aí, se ele é uma SAF também, isso é muito importante da gente ver. A SAF tem um balanço próprio, tá bom, pessoal? Como qualquer empresa. A partir do momento que ela se torna uma SAF, ela se torna uma empresa, então ela tem a obrigação de o clube associativo publicar um balanço e a SAF publicar outro balanço separadamente. Um clube associativo, né, se ativo, deve publicar balanço também. Agremiações esportivas e normas do terceiro setor. Um clube de futebol é uma agremiação esportiva, tá bom? E ele faz parte do terceiro setor. Agremiações esportivas, qual que é o principal, né, sentido delas, né, para que elas foram criadas? Elas não devem ter fins lucrativos, tá bom? Não visam lucro. Toda receita deve ser reinvestida e recebe benefícios fiscais. Normas do terceiro setor. É regido pelo Código Civil, tá bom? Pela Lei 10.406 do ano de 2002. Ela exige transparência e demonstrações contábeis e, pelas normas do terceiro setor, deve cumprir obrigações fiscais, trabalhistas e legais. Aqui é uma parte muito interessante sobre o terceiro setor. Ele não tem fins lucrativos. Todo o dinheiro que entra nessa instituição deve ser reinvestido em forma de realmente investimento, não só para o futebol, porque um clube,
né? Ele tem outros esportes. Então, aqui a gente tem um exemplo da equipe feminina de ginástica artística do Flamengo, tá bom? Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lohane Oliveira. Para vocês terem uma ideia, a Rebeca Andrade, que a gente conhece por aí, famosa pra caramba, recebe R$20 mil por mês do Flamengo, né? Então, e esse é um dos maiores salários femininos do Flamengo, né? Elas foram campeões olímpicas, medalhistas em diversas competições, campeãs mundiais, vice-campeões mundiais. Então, é muito interessante a gente conhecer isso também, né? Aqui eu trouxe o time inspirador desse trabalho, que é o meu time de coração, o Corinthians. Entre os anos de 2020 e 2024, o Corinthians investiu fortemente no futebol feminino, né? A gente pode ver ali os títulos que eles têm, né, que elas tiveram, aliás, durante o período de 2020 até 2024. Elas conquistaram 4 campeonatos brasileiros, 3 Supercopas, 3 Libertadores e 3 Paulistas. Um dado muito interessante, tá bom? No incentivo a outros esportes, porque por mais que seja futebol, a gente sabe que o futebol feminino é menos valorizado nesse país, infelizmente. Então, o Corinthians foi o primeiro clube no Brasil a realmente assinar contrato com todas as jogadoras, seja no time de base, seja no sub-20, categoria profissional. Isso é muito interessante, é um grande incentivo também, né? SAF, Sociedade Anônima do Futebol. O que é, quando foi criada, para que serve? Bom, a SAF é um modelo empresarial, tá? Criada no ano de 2021, né, pela Lei 14.193. Ela basicamente transforma clubes em empresas, né? Foi criada para ajudar na recuperação financeira, recuperações fiscais, dívidas, atrair mais investidores, investimentos e melhorar a gestão, profissionalizando também essa gestão. Aqui nós temos um exemplo de um clube SAF, tá bom? Comprado por John Textor, esse rapaz sorridente que está aí no PowerPoint. Mudanças após a chegada dele, a gente teve o aporte inicial do próprio bolso do John Textor, tá bom? Porque isso também é uma coisa interessante sobre a SAF. Ela abre não só o direito de uma pessoa comprar o clube ou um grupo de investidores comprar, e aí ele pode injetar dinheiro assim como qualquer empresa, tá? Então teve aporte de 100 milhões em março de 2022, a SAF começou a divulgar, né, os seus demonstrativos financeiros, coisa que não acontecia antes dele assumir, né, a diretoria, a tomar conta do clube realmente. A receita líquida saltou de 141 milhões em 2022 para 355 milhões em 2023. O déficit contábil foi de 248 milhões em 2022, reduzindo-se para 101 milhões em 2023. E investimento no centro de treinamentos Losier. Tá? Então isso não agregou apenas só ao futebol, agregou também a muitos outros atletas, inclusive em um jogo do Campeonato Brasileiro de 2024, um atleta de canoagem fez a volta olímpica, né? Para quem conhece um pouco de estádio de futebol sabe, e ele foi ovacionado pela plateia porque ele foi campeão olímpico. Então isso é muito bacana também, que a torcida abraçou essa ideia. Agora essa aqui, a Leila Pereira, né? Palmeiras, um clube associativo. A receita líquida saltou de 790 milhões em 2022 para 839 milhões em 2023. O déficit contábil foi de 18 milhões em 2022, reduzindo-se para 8 milhões em 2023. Né? Ela investiu também fortemente, tá, em tênis, futsal, judô e ginástica. Um clube precisa se tornar uma SAF para ser exemplo em gestão? Tá aí outra pergunta. Não necessariamente, né? Porque a gente tem diversos clubes associativos, como o Palmeiras, que eu citei anteriormente, que tem uma gestão competente, pessoas que sabem o que estão fazendo, né? Então isso também é muito importante, e a transparência entra muito nisso também. Então a gente tem alguns tópicos como corrupção, transparência, investimentos em esportes menos conhecidos, profissionalização, estrutura e cumprimento de leis e normas. Aqui também está uma tabelinha bem simples para a gente conseguir entender basicamente a diferença entre um clube SAF e um clube associativo, tá bom? Que é o modelo mais tradicional. Fins lucrativos, o clube associativo não tem, todo o dinheiro que é recebido por ele deve ser reinvestido na própria organização. Já o clube SAF, sim, ele pode tirar um lucro porque ele é uma empresa, né? Investidores são limitados. Já na SAF é aberto. Dívidas, as dívidas são mantidas, então se um presidente vai presidir durante 3 anos, as dívidas vão ficar para o presidente seguinte. Já na SAF não é isso que acontece, eles podem negociar a dívida
falar que o clube associativo vai ter que arcar com essas despesas, mesmo sem ter o futebol, né? Porque aí é separadamente, mas esse é outro assunto. Transparência opcional no clube associativo, porque eles não são punidos, eles não são expulsos de campeonatos por não divulgar os seus balanços. Um exemplo é o Botafogo, de 2018, que está um pouco fora, né, desse período que eu peguei, mas, por exemplo, até 2021 não tinha divulgado e ficou por isso mesmo, né? A minha pesquisa de campo foi baseada, primeiramente, na minha opinião, mas eu queria confirmar isso. Eu tive 13 respostas, porque foi em cima da hora, né? Novidade. Então, primeiro foi quantos anos você tem, para conseguir saber mais ou menos a faixa etária das pessoas que estavam respondendo, pessoas mais velhas, mais novas. Então, aí a gente consegue ver ali direitinho. Você sabe aonde encontrar as informações contábeis do seu clube? Muitas pessoas não sabem, por isso que, quando eu citei os demonstrativos, tem que ter uma parte específica explicando para as pessoas, né, aonde você consegue acessar essas informações, onde você consegue checar se realmente tudo que está ali é verídico, tá? Isso é muito importante. Então, 84% das pessoas falaram que não sabem onde encontrar essas informações, né? Você considera que é importante os clubes de futebol estarem de acordo com leis e normas contábeis? 92% das pessoas responderam que sim, tá bom? E a importância da transparência contábil em clubes de futebol do Campeonato Brasileiro. O cumprimento de obrigações legais, né? A lei número 14.597, que foi criada no ano de 2023, né? Lei Geral do Esporte, ela exige que os clubes publiquem demonstrações contábeis auditadas. Depois daquele exemplo do Botafogo, né? Essa lei surgiu, e aí foi exatamente por conta disso que começou a ter esse rigor um pouco maior. O não cumprimento pode gerar punições como perda de benefício fiscal, né? O Profut, porque, como eu disse, a agremiação esportiva ela recebe benefícios fiscais, inegibilidade de dirigentes, multas e sanções administrativas, além também de eliminações de campeonatos e por aí vai. Aí, no próximo tópico, prestação de contas para torcedores e associados. O clube pertence à comunidade, seja como associação ou SAF, né? A transparência fortalece a relação com os torcedores, até porque somos nós que consumimos todo esse espetáculo. Compliance esportivo e fair play financeiro. As entidades esportivas, CBF, Conmebol, FIFA, exigem que os clubes mantenham as contas em dia. Clubes transparentes evitam sanções esportivas como perda de pontos, eliminação de competições e suspensão de registro de atletas. Eu vou dar alguns agradecimentos, primeiramente à professora Janaína, que eu sou uma pessoa muito complicada, mas ela sabe do meu potencial e acreditou muito em mim. Meus pais, infelizmente, não puderam estar presentes, gostaria muito que estivessem aqui. Meus amigos do trabalho, Ricardo, Moacir, todos os demais, me ajudaram muito. E esse é o fim.